E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado Fotografia. Hoje com nossa convidada, Daniela Santilli, gerentóloga, cuidadora e uma adoradora de pessoas idosas e suas histórias. Bem-vinda, Daniela. Eu que agradeço pelo convite. Daniela, me conta um pouco de você, como você chegou a ter esse contato com tua profissão incrível da gerontologia. Olha, eu cheguei nessa profissão, na verdade, depois que eu cuidei do meu pai. Ele foi diagnosticado com um câncer já no estágio bem avançado, e eu tinha acabado de sair de um emprego, e deram 3 meses de vida para ele. Eu falei, bom, vou ficar esses 3 meses cuidando dele, né? Esses 3 meses viraram 2 anos, porque deu tão certo que foi. Então, é porque eu acho que o amor faz a Ah, diferença. Quando faz. você tem uma qualidade de dias dignos e llenos de amor, a gente sobrepassa o que a medicina tem no conhecimento. Completamente, porque no caso dele, a quimioterapia não funcionou. Então, foram 2 anos sem medicamento. Amor, A medicina do amor dedicação, e a do medicina não cuidado. funcionou. Amor, dedicação e qualidade de vida foi o que deu certo para ele. E aí, quando ele faleceu, os médicos vieram falar: Dani, você precisa mudar de profissão, porque é muito bonito o que você fez e a gente nunca viu nada parecido com isso. E aí eu nem sabia o que era gerontologia, eu nunca tinha ouvido falar nessa profissão. Eu fui fazer curso de cuidador de idoso, enfim. Aí depois que eu comecei a estudar em casa e descobri essa palavra, fui ver e vi que tinha graduação, e aí eu vou me formar esse ano, Nossa, parabéns! né? Me explica, porque a gente sabe que o conceito de gerontologia não é muito, como se chama? Não, não todas as pessoas têm esse conhecimento. O que é a gerontologia e qual é o seu campo de ação? Tá. A gerontologia é o seguinte, a gente estuda, é a ciência de estudar o envelhecimento do corpo humano e qualidade de vida bio, psico e social da pessoa idosa. Então, assim, é um curso diferente do geriatra, que cuida da saúde, das patologias, a gente cuida Numa parte um pouco do mais integral, né? mais emocional, mais psicológica. Sim. E a atuação nossa vai de cuidar do bem-estar do dia a dia, do bem-estar psicológico e do social, sabe? Reinserir o idoso na sociedade, porque ele se sente velho, aí ele, eu não quero dar trabalho, eu não tenho medo disso. Não, você está vivo, então vamos viver. E Só- muitas vezes ele precisa de ajuda para viver de novo, para voltar a viver, né? Então é basicamente isso. Envolve outras coisas, mas acho que dá para entender, né? O que te motivou a escolher a gerontologia como profissão? Primeiro que eu gosto de idoso, eu nunca tinha parado para perceber isso, mas depois que meu pai faleceu, eu até tentei voltar para minha profissão Tua anterior, profissão foi produtora, né? isso, de publicidade, Sim. fotografia. E aí, quando os médicos me falaram para eu mudar de profissão, eu comecei a reparar que assim, eu tinha um contato muito gostoso com as minhas avós, com os meus bisavós, com os pais dos meus amigos. Eu tenho amigo que eu vejo mais os pais do que os meus amigos, entendeu? Eu ligo, eles me ligam. Então, assim, eu sempre tive uma relação gostosa com as pessoas bem mais velhas que eu. Eu me sinto um pouco identificado com o que você fala, porque primeiro que eu sou o neto mais velho das duas famílias e eu tive a benção de ter a meus quatro avós comigo. O pai do meu pai só morreu em 2006, Uau, em 2016, perdão. E os outros ainda estão comigo, graças a que Deus. delícia! E minha relação com eles são, sabe, muito de perto. Por exemplo, nos dias das mães, desde bebê, desde a escola, desculpa, eu sempre tinha que pedir
para 3 pessoas. Eu falava para minhas 3 mães. Então, eu tinha que fazer artes plásticas para minhas 3 mães. Então, e meu avô, o pai do meu pai era muito jovem, era muito jovem quando eu nasci. Então, quem sempre esteve aí mais presente como essa figura paterna foi o meu avô, que justamente morreu no 2016, que eu acompanhei essa morte dele. Foi um pouco dolorosa, porque era um homem muito inteligente, muito culto, ele era economista, e morreu com o princípio de Alzheimer. Então foi muito difícil ver como ele ia se desvanecendo, Sim. su interior. E as poucas vezes que ele tinha de lucidez, ele só ficava preocupado porque qual seria meu futuro, o que aconteceria comigo. Então foi, graças a Deus, não durou muito tempo, porque acho que é uma enfermidade muito, não injusta, Sofrida. mas é sofrida. E isso, tanto sofre a pessoa como sofre toda a família no Sim. seu entorno. Tivesse gostado muito, na Bolívia ainda é pior. Ou seja, gerontóloga nem eu só conheci aqui no Brasil, Mas aqui entendeu? também Então, ainda. era difícil sair a trabalhar, sair a estudar e deixar meu avô sem nenhum cuidado profissional que seja focado em poder ajudá-lo, acompanhá-lo nos hospitais, nas citas médicas, porque eu não tinha tempo. Foi Uhum. na época da minha vida que eu estava trabalhando muito, 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 muito e não conseguia parar de trabalhar porque eu também estava lutando com uma alergia que me deu muito forte, chamada síndrome Steven Johnson. Então, eu estava também saindo, me recuperando disso. Então, foi bastante doloroso para mim não poder dar a ele esse cuidado digno que ele super merecia. É. Mas ele sabe disso. Ele sentia. Eu fui pedida em casamento pelo meu bisavô. Nossa, que lindo! Eu acho que a relação mãe e filho é incrível, mas a relação de vovô com neto, ele tem uma coisa especial. Acho que É. é só amor, É. né? Com mãe e filho, há Incondicional. amor, há dever, há obrigações, né? Mas com avô é só amor. Então, no caso, era bisavô. É dobremente amor. Bisavô eu conheci 4 bisavôs. Olha que Olha, lindo. eu conheci só 2. Bisavôs conheci. Então, olha, eu era um neto diferente porque eu amava ficar ouvindo as As histórias do meu histórias. avô. Gente, eu amava, eu ficava horas ouvindo a história dela. É que ela também era muito divertida. Tinha cada história na vida dela que era muito divertido. Qual é a importância da gerontologia no cuidado das pessoas da terceira idade? Olha, eu depois que entendi e conheci a gerontologia, eu acho que para qualquer pessoa idosa que de alguma forma sofra solidão, por exemplo, o idoso chega uma época ele não tem mais amigo, morreram. E E ele eles olha vivem para em constante frente, luto, porque eles estão constantemente perdendo suas perdendo e vão perder. referências. A minha avó falava assim: ai, esse ano vai ser que nem pipoca, os amigos vão fazendo assim e sumindo, e eu sempre sobro, ela falava. Primeiro era aniversários e agora era só ir nos Enterros. enterros e É. velórios. Então, assim, eu acho que qualquer idoso que se sinta sozinho, que tem algum tipo de limitação, seja física ou emocional, ou tem algum tipo de demência, o gerontólogo é fundamental. Porque o trabalho que a gente consegue fazer de chegar aqui e aqui neles, que é uma coisa que o geriatra não faz, o geriatra vai tratar as doenças físicas, né? O gerontólogo vai tratar o bem-estar do dia a dia, que para cada idoso é diferente, Sim. né? E você conseguir chegar aqui e aqui de cada um deles ó. Mas o brilho, o gostoso dessa profissão é que você vê o resultado instantaneamente no brilho dos olhos e no sorriso.
Assim, tem paciente que eu chego na casa, eles já estão me esperando com um cafezinho, com pão de queijo. Quando eu vou embora, eles falam, ai, volta logo, sabe? É como se você virasse um neto para eles. Porque uma coisa, para mim é um trabalho, mas é um trabalho que eu amo, então eu faço com prazer. Mas para eles é uma visita de um amigo, de uma amiga. Gente, deve comer bastante, deve Tem que comer tomar bem cuidado. gostoso. Tem que tomar muito cuidado. Toda a minha infância. Ó, eu tenho minhas duas avós. Uma delas é excelente cozinheira, tipo de fazer almoços e toda. A mãe da minha mãe é de uma cidade que é a cidade gastronômica da Bolívia, Uau. chamada Cochabamba. É como aqui quando vocês falam de Minas, é um mineiro. Gente, sabe cozinhar muito bem. Então, e o amor da avó é o amor da comida, né? É E a só avó comer sempre fala que o neto tá muito magro, né? Então, e a mãe do meu pai, ela era na cidade dela, que é Santa Cruz, onde eu nasci, lá o brunch é o momento do dia, né? Tem um monte de comidas salgadas que ela, por ser nascida de lá, ela fazia. Então, ela sempre... Imagina, uma no almoço e uma no brunch. Tadinho de mim. Não dá. Elas eram amigas, elas sempre se juntavam uma vez na semana a jogar baralho. Mas elas tinham um pouco de ciúmes de quem me dava de comer mais. Então é muito lindo, é muito lindo. A minha avó adorava jogar buraco. E às vezes os parceiros dela, ela morava num prédio de 6 andares. E aí a sala dela tinha uma mesa com 10 lugares. Então todos os idosos do prédio iam jogar buraco na casa dela. Enchia a mesa. Se você fosse visitar ela no dia do buraco, ela fazia assim: oi. Não era uma visita bem-vinda porque era o dia do jogo. Na hora do jogo. Os amigos foram morrendo e ela começou a me chamar para jogar com ela. Mas ela roubava, gente. Ela mudava a regra e eu deixava, né? Não, no começo eu vou, mas não é assim. É assim, sim. Então tá bom. Mas aí quando a gente ia arrumar a mesa, tinha carta no chão, tinha carta embaixo dela, onde ela aceitava. Tudo para ela bater rapidinho. As minhas tinham uma aliança no grupo de baralho delas. Se ganhava uma, não pagava a outra. E só elas duas ganhavam, tadinhas. Tadinha das amigas, porque elas ficavam pobres amigas e elas estavam felizes. É muito gostoso esse convívio, eu me divirto. É bastante lindo. Acho que uno aprende muito deles. Vivenciar as histórias deles, do que eles passaram, do que eles observaram, viram na vida, da cultura. É algo que é muito enriquecedor de ouvir e vivenciar junto com eles. A cultura geral e o hábito familiar, porque é tão diferente um do outro, para mim, mudou a forma de eu entender o mundo, atender essas pessoas, esse convívio. Porque eu acho que antes eu era muito mais rígida com certo e errado, com julgamento, com valores. E aí, de repente, você vai vendo que assim não existem vários certos, existem vários meios de chegar no mesmo lugar, formas de ser feliz. Então, assim, é um lugar que é terapêutico para mim também, sem dúvida nenhuma. Que atividades ocupacionais você realiza nos seus clientes e quais são as melhorias que trazem na vida deles? Tá. Basicamente assim, desde os filhos muitas vezes não têm tempo para ficar com os pais. Aí o pai tem dificuldade, tem risco de queda, então ele não pode sair sozinho. Tem a cuidadora, que geralmente faz um trabalho ótimo, mas o pai gosta de ver uma exposição, ir a um parque, ir ao cinema, assistir um show. Claro. E ele gosta de conversar sobre isso. Então ele quer uma pessoa que ele tenha a chance de conversar de igual para igual. Sim. Né? Não desmerecendo o trabalho das cuidadoras, mas eles querem trocar num nível que eles estão acostumados. Às vezes eu não tenho esse nível, mas eu pego muita gente que muito mais culta, enfim, são muito mais vividos, muitas vezes muito mais viajados, mais estudados, mas eu sei como me interessar
pelo assunto Sim. dele. Então, eu sei que eu vou fazer perguntas que envolvam. Isso já é uma coisa que, para eles, assim, ele se sentir necessário, útil. Estou ensinando, estou dividindo conhecimento. Isso já é uma coisa que eles amam. A outra coisa que eu faço com eles são os jogos. Ah, um idoso que não sai mais de casa, mas ele joga, ele adora jogar buraco, tranca, dominó, enfim, Xadrez. xadrez. Eu tinha um, ele faleceu ano passado, ano passado, fim do ano passado. Ele era viciado em gamão e jogava muito bem. Eu Nossa, gosto de gamão, mas eu não sou tá expert. boa. E aí eu ia 3 vezes por semana na casa Estou a dele, perder. só perdia. E ele, assim, muito gentil, me tratava que nem uma rainha. Ah, eu almoço aqui, nananã. Aí eu ficava. Daí um dia a filha dele chega, eu falei, ah, eu acho que seu pai tá gostando de jogar, de voltar a jogar. Ela falou, é. Eu olhei pra cara dela, eu falei, por que é? Ele falou assim pra mim, Ela é muito ela tem mal. muito boa vontade, mas ela joga muito mal. Aí eu já mudei a forma de chegar e jogar com ele. Eu falava assim, A delicadeza eu- do senhor de não falar, É. vamos trocar de jogo. não, não. Eu falava assim, eu sei que eu não sou muito boa, mas o senhor podia me ensinar, né, a jogar melhor. Então ele começava a jogar e me mostrar as estratégias do jogo. Aí eu já ganhei ele de novo, entendeu? Então assim, você vai entrando, No mundo, né, do mundo da vai pessoa. cavocando ali uma forma de entrar. Eu tive um cliente japonês, 80 anos, pai de uma menina, de uma amiga que foi minha chefe na editora Abril. Responsa, né? Foi meu primeiro cliente. Meu pai morreu e a Adriana me ligou e falou: Dani, meu pai tá muito sozinho. Eu moro na Holanda, minha irmã em Campinas, meu Nossa. irmão, enfim, todo mundo longe, né? Falei: ah, legal. E eu já chego. Ah, né? E às vezes tem gente que se assusta, né? É, que eu isso justamente iria te perguntar, deve ser difícil É romper difícil. paradigmas, porque acho que quando a gente vai ficando velho, também ficamos um pouco paranoicos, né? Então, tem muitos adultos que devem pensar, que você quer me analisar de que eu tô... Você acha que eu tô velho, que que eu eu tô preciso de velho, alguém que eu aqui? preciso cuidadora, ou você vai me... Imagina um japonês. Os Ih, japoneses são machistas ainda por claro. cima, né? Então eu chegava lá, oi. Aí eles ficavam no sofá de televisão, ele falava assim, oi. E eu falava, gente, eu não posso ser ruim com o pai de uma amiga minha. Claro. Eu tenho que conseguir, não é possível que ele não vai falar comigo. Nossa, que prova, porque foi dos primeiros Eu tava de clientes, luto né? ainda. Foi o Tava- primeiro. Nossa, foi o primeiro. E aí todo dia eu chegava, ele não me tratava mal, ele me tratava muito bem, porque ele sabia que eu era meia da filha, enfim, sempre foi muito gentil, mas eu via que ele não queria. E eu sabia que ele adorava futebol e era corintiano roxo. Falava, ai meu Deus, eu vou ter que entender de futebol alguma coisa pra, né? Aí um dia ele estava assistindo um jogo, eu falei, fui ingênua, mas foi o que me salvou a minha ingenuidade. Eu virei para ele e falei, nossa, que jogador bonito esse! Imagina, papo de mulher, né? Eu falei, quem é? Ele olhou para mim assim e falou, é o Messi, Dani. O Messi! A Não partir qualquer jogador. desse dia, ele virou meu amigo, porque ele achou minha pergunta tão absurda. É, um dos melhores jogadores do mundo Ele só. tirou um sarro, eu não sabia quem era o Messi, pra você ter uma ideia. E aí começou a conversar, e aí ficou meu amigo, e aí toda vez a gente saía, enfim, ele queria cortar o cabelo, ele, ai, vai comigo, né? O barbeiro era um quarteirão atrás, mas ele falou assim, você vai até a esquina, eu não quero que te vejam comigo, porque ele tinha medo. E ele fazia, como chama? Transfusão de sangue, né? Então ele tinha risco de cair, de passar mal. Nossa. Então eu ia com ele, aí ele entrava no barbeiro, eu passava, aí na volta ele me ligava, eu esperava ele na esquina, porque é a coisa do homem, né? Claro. Imagina uma cuidadora. Mas enfim, eu ganhei ele. Foi ótimo. Então, deve ser difícil, porque talvez também é um modo dele ter que aceitar que ele não está conseguindo Totalmente. fazer as coisas sozinho e que está precisando de ajuda. E nós humanos, falar em um momento da nossa vida
que sempre acontece, até em qualquer idade, estou precisando de ajuda. É um pouco A gente tem difícil muita de conseguir dificuldade. aceitar que não podemos resolver sozinho as coisas e precisamos de uma ajuda externa para poder resolver. E a gente vai além, porque eu acho que quando está na terceira idade, como tem doenças assim que não tem cura, que elas não vão Claro, regredir, claro. a dificuldade é ter uma pessoa por perto, é lidar com a própria finitude. Assim, eu sei que eu vou morrer. Esta pessoa, o tempo inteiro eu Está me olho para acompanhando ela até, me diz isso, né? né? A presença dela simboliza isso. Então, assim, eu sei o incômodo, eu consigo imaginar esse incômodo, né? Tanto que eu não uso roupa branca. Não uso, me recuso, a não ser que a pessoa prefira, mas assim, porque fica assim, você está doente, você está doente, você está doente, eu estou aqui para cuidar, né? Então, não, São pequenos detalhes, mas que em realidade são muito muito, significativos. São muito. muito. A vez que eu fiquei. Não é bom, né? Mas a vez que eu fiquei internado em hospital, eu me recusava a usar a roupa do hospital. Eu me recusava. Por É, exemplo, tem alguma. Vai me fazer diferença na minha saúde? Não, então não quero. Eu é, não quero me sentir doente. é. Então, esse detalhe para mim era E imprescindível, isso não me sentir. funciona na forma com que você reage à doença. Até o organismo reage, assim. Exatamente. O emocional faz muita O que diferença. aconteceu com teu pai, né? É, De três é, meses foi para um ano, mas justamente é. 2 anos. por 2 anos, justamente para enfrentar, porque houve tanto amor e tanto positivismo É, na vida que fez mais que muita diferença, né? fez, fez. Eu não posso chorar falando dele, que geralmente eu choro. Eu sou assim com meu avô, tu tava bem sensíveis É, aqui então, no bate-papo. é, Mas também há outras atividades que seguramente você desenvolve para poder ajudar a estimular a memória, em caso tem. de algumas, Ah, é, vamos voltar, né? Eu sim, saí da eu sei. pergunta. A outra coisa que eu faço com eles é a parte ativar as memórias Sim. passadas. Então eu uso os recursos da fotografia, álbum de Que foi uma das fotografia. razões que eu criei esse espaço no podcast de ter que te Isso. convidado, porque além da tua experiência como produtora e com a fotografia, você também está com a parte de gerontologia, então é tudo Eu juntei. uma atividade Eu multidisciplinária aí, juntei né? meu conhecimento passado com o atual, né? Exatamente. Então eu pego a parte de fotografia. Geralmente eu converso com os filhos ou com o próprio idoso, que tipo de música ele gosta. Então eu monto pastas com músicas que ele goste, porque as músicas também ativam boas lembranças, né? Às vezes nem tão boas, mas enfim, ativam. Paladar. Ai, minha mãe adora goiabada, então vai ter um dia que eu vou chegar na casa dela e vai falar: Tudo isso trouxe uma goiabada. Sons. Que não música, por exemplo, ai, lá minha mãe morava numa fazenda, tinha gado, então eu vou pegar, tinha trem, o sino, então eu ponho o som do trem. Isso para paciente que está mais acamado, sabe? sim, Então, assim, eu coloco esses sons para tentar conversar e eles começam a conseguir falar. trazer a essa, porque tem doenças como Alzheimer, como Parkinson, Que eles que é chegam no estágio que eles difícil. não levantam E mais. é difícil trazer essa consciência, né? Isso, Fica um pouco isso. disperso, então trazer essa pessoa na consciência é um pouco É. mais difícil. Então, o primeiro que a gente reconhece são isso, não? Os sonidos, De lá, a né? parte do estímulo dos sentidos, né? Que é o Isso, primeiro isso, que uno cognitivamente reage, isso, né? isso. E o olfato. Então, assim, meu pai, ele gostava. Qual que era o cheiro que ele gostava? Acho que era alecrim, eu não me lembro, posso estar errada agora. Então chegou uma época que ele já não estava mais. Eu punha uma almofadinha com cheirinho Que de alecrim legal! aqui do lado dele. E eu sei que quando eu punha, escorria uma lagriminha Oh, meu assim. Deus! Ai, eu falava, será que eu tiro? Será que ele tá gostando? Mas eu tinha um combinado com ele, que era, O se que não você não gostar, gostar, fala. não, você não gostar, mas aperta a minha mão.
Ah, tá. Então, assim, tudo que eu fazia, eu punha, pai, não é uma apertada, assim, são duas. Então, assim, mas vira e mexe eram sempre duas. Então, quando ele já não interagia, mas ele. As pessoas têm mania de achar que quando ele não interage, eles não entendem mais o que está falando. E muitas vezes eles entendem. Acho que esse é um erro. Acho é um erro das pessoas que quando nós vemos que nossos idosos estão tendo alguma dificuldade, como a gente falou da Alzheimer ou inclusive a demência, achamos que a pessoa está inábil de sentir. E acho que o pior que a gente pode fazer é tratar essas pessoas como se fossem, Como se elas não como se não estivessem. existissem e não estivessem presentes, né? É, o que eu acho é assim, a gente não sabe como eles entendem, Exatamente. né? Mas eles estão ouvindo. E pode ser que eles estejam num momento em que eles estão lúcidos. Isso que eu percebi, tem momentos que a pessoa Tem. entra em lucidez. E é nessa lucidez, a pessoa tem que você saber que está chegando à sua finitude. É, Como que essa pessoa vai partir desse é, mundo? Se achando fora Já ela está como em um constante período de perda. é, Ainda você vai ajudar a que essa pessoa se sinta fora do que ela foi? é. Eu tive uma cliente, para mim foi uma experiência muito forte, muito triste. Até hoje, assim, eu não gosto muito. É, quando me contrataram, a minha mãe tem Alzheimer. Ok, tudo bem, estou acostumada já. E comecei a atender, fazia trabalho, desenho, há outras coisas que eu faço, colagem, pintura, enfim, trabalhos Porque isso também ajuda manuais. muito a parte É, de mobilidade, isso, motricidade, né? isso. Então, assim, a outra coisa que eu faço é trabalhos manuais. Tem gente que gosta de costurar, pintar, bordar, colar. Faço muito com material reciclado. Aí eu tive uma cliente que a filha me contou: ah, minha mãe tem Alzheimer, tudo bem. Comecei com esse trabalho, né? Então vamos fazer arte. Minha mãe sempre gostou de pintar. Legal. Aquarela, giz de cera, giz, aquele giz pastel. E tudo bem. Aí falei: tem um curso de memória na USP, vamos fazer junto? Posso levar sua mãe? Nossa, que Pode. lindo. É. Comecei a levar a mãe. Um dia, a gente, no táxi, a mãe dela começa a conversar comigo naturalmente. Olhei para ela e falei: o que aconteceu? Estímulo cognitivo e tratar. Não, Não. não, não. Sabe o que ela falou para mim? É... Tem horas que é melhor a gente se fingir de doente. Ela não Oh, tinha Deus. Alzheimer, ela estava sofrendo. O marido tratava mal, muito mal, eu vi, porque ele me tratou muito mal também. Tanto que eu parei de atendê-la na casa dela com ele. E a filha deixava ela dormindo, morava numa cobertura maravilhosa, mas a mãe dormia no quarto dos funcionários. Oh, Que, Deus, me assim, doeu o não coração. é? Quando ela me contou que ela não tinha Alzheimer, eu falei: bom, se eu for falar isso para a filha, eu vou criar um problema para a mãe. Não posso, né? Só que eu não soube como lidar com essa. Eu fiquei muito mexida, muito abalada e eu preferi não atender mais. É um assunto muito delicado. É Muito, muito difícil de muito. abordar. Porque o que acontece é assim, você vai denunciar, o que acontece? A polícia vai e fala: a senhora é maltratada? Ela fala: Não, ela imagina, o vai falar que 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 vai não. acontecer? A polícia vai embora e vai piorar. A Porque a senhora situação. denunciou a gente. Então, assim, eu não atendi mais, não consegui lidar com essa situação. Não, e o que vai acontecer no máximo com a senhora? Não vai acontecer. Em que medida vai poder ajudar a lei? Vai Nada, mandar a senhora a um hospício. Se a senhora não nada. quer ir lá, é uma situação bem, bem É, complicada. é. A fotografia é uma arte que eternaliza momentos e ela representa instantes que guardamos nas nossas memórias. Podemos considerar a fotografia um fator que ajuda ao estímulo da memória? Ah, sem dúvida nenhuma. Assim, o idoso, depois, né? Depois dos 65, não. Essa lei de idoso ter 65 anos não é o caso no meu trabalho. Mas depois dos 80,
dos 80 e pouco, o idoso olha para frente, o que que ele vê? O fim, Sim. né? Então, o meu trabalho é muito baseado no futuro, assim, próximo do dia a dia, não do futuro longínquo, mas assim, o que que a gente pode fazer hoje? Quais são os seus pequenos prazeres? Vamos fazer os pequenos prazeres, né? Mas o passado tem tantas histórias boas. Então, assim, pegar um álbum de fotografia, abrir e deixar com que o idoso conte as histórias das fotos, ele está revivendo a própria história e muitas vezes revendo as mágoas, as dores, as brigas, as crenças, e muitas vezes ele consegue resolver essas histórias. Eu acho que quando você aceita a finitude, acho que em todas as idades, como eu te falei, teve essa alergia que quase me mata, e após isso, e igual antes de que aconteça isso, durante que aconteceu isso, uno quer resolver tuas pendências, né? E após disso, você também, uma vez você resolveu isso e se sente mais leve, você quer que tuas vivências futuras sempre estejam resolvidas, que não Sim, deixe coisas por trás, né? é, E você começa a viver o dia a dia de uma maneira mais gratificante, mais é. intensa, né? E acho que tem uma coisa também com eles, por exemplo, eu não falo com meu irmão desde que eu tenho 15 anos. Então, E é uma briga de quando ele tinha 15. Quando ele revê a história com é uma 80, ele bobeira, vai falar: Nossa, gente. eu ainda estou magoado por causa disso. E daí, de repente, dá um alívio para eles. Meu avô se reconciliou com a irmã após de 20 Pois anos é, de briga e agora é uma das irmãs que está indo cada final de semana ver a ele é, e eles relembraram esse amor grande porque ele era os irmãos mais velhos eram varões, daí estavam elas e daí nasceu ele, algo assim. Mas teve uma brecha, então ele era como que o varão que cuidava das irmãs porque era mais ou menos da mesma idade. Então, e agora, de novo, entrelaçando isso, porque já passou tempo, né? é. Porque você já está maduro, você já aquele sentimento não faz mais sentido dentro desse corpo. Então a fotografia tem esse poder. Quando você mostra e você está preparado para conversar sobre com a pessoa, né? Daí, de repente, ela olha e fala: Nossa, eu tô com um sentimento, uma mágoa de um sentimento que nem existe mais dentro de mim. Então, assim, quando ela entende isso, ela pode até ligar e oficializar as pazes, ou simplesmente ela resolve dentro dela. E é lindo ver, presenciar isso. Acho que uma das razões que, como eu te falei, esse tema que a gente está falando me toca muito, por o amor imenso que eu tenho pelos meus avós. Mas também eu consegui ver teu trabalho de maneira de perto, porque você cuidou da minha sogra. E você fez esse trabalho maravilhoso, eu quero mostrar para vocês. Porque a gente falou, usou muito a parte da fotografia, porque eu relacionei com o teu trabalho, porque você conseguiu, após de todo esse trabalho que você fez, de cuidar a minha sogra, de você ouvir as histórias dela, de você usar o poder da fotografia como mecanismo de relembrança de memórias, você conseguiu, além de mostrar esse presente para minha sogra, que foi de poder plasmar em um livro as histórias dela, as fotografias dela e do seu entorno, você deu um presente que heredou toda a família no alrededor. E é algo para nós, porque lastimosamente ela já partiu, ficou como memória e ficou para eternidade, né? É, Então, e isso é algo que para mim significou muito, porque também para mim é um presente que conseguimos dar à memória dela, porque no caso do meu avô, ela escreveu suas memórias em um computador, mas o computador se perdeu. ah, Então eu perdi a as história. memórias. Parte dessas memórias estão com meu tio, que eu vou querer fazer um livro dessas histórias, porque eu juro, se você conhecesse as histórias que ele tinha, você ficava mais
horas, dias eternos ouvindo a história dela. Eu vou mostrar um pouco aqui que você fez desde o casamento dela e foi bastante é bastante gratificante e arma, dá essa saudade Dá. e esse interesse por saber um pouco mais dela. Me conta como foi fazer esse trabalho. Olha, foi muito gostoso. A Dona Célia era uma mulher muito sofisticada e muito fechada. Exatamente por ser sofisticada, ela era muito reservada, né? Então, no começo foi difícil, porque ela ficou cismada, assim, o que que essa pessoa está fazendo aqui perguntando sobre a minha vida, né? Ela se sentiu invadida. Então, assim, foram vários encontros que eu falava, como meu primeiro cliente, eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar nessa mulher, né? Como é que ela vai se sentir à vontade de se abrir comigo? Comecei pedindo o álbum, ela não queria mostrar as fotos. Então, eu comecei a contar um pouco da minha vida, dos meus idosos, do meu passado, da minha infância. E ela olhava, ah, que interessante, tá, tá, tá. Falei, tá. Começou a se soltar um pouco, né? Aí eu lembro que uma vez eu perguntei para o Bernardo, o que que a sua mãe gosta de comer? Ai, minha mãe adora doce, chocolate. Um dia eu levo minha benta, no outro dia eu levava goma, que eu sabia que ela gostava. Aí ganhei, pelo docinho. Eu assim, E o que foi a porta total, que aí abriu tudo, quando a gente descobriu, conversando com as fotos, que eu tenho uma grande amiga que é filha de um dos sócios do marido dela. nossa. E aí ficou íntimo o negócio, porque ela falou, nossa, e como ela tá? Eu, ah, ela tá bom, ela te mandou um beijo, nanã, e daí... Mas, ó, vários encontros. E aí foi isso, aí foi fotografia que eu usei com ela, foram os docinhos. Então, assim, no aniversário eu combinei com a Lu de chegar mais cedo, entrar pela cozinha sem ela me ver e montar uma mesa com todos os docinhos que ela gostava, flores, sabe assim? Amava plantas, né? Amava flores, Então, amava assim, tudo orquídeas. isso fazia com que ela fosse lembrando. Sim. E para olhar aqui, né, que você mostrou isso aqui, deixa eu ver aqui se eu acho uma coisa para mostrar, por exemplo. Ela me contou aonde que ela casou, né? Então eu ia e procurava essas fotos na internet, porque não tinha essas fotos nos álbuns dela. Então eu procurava a foto da igreja, a história da igreja, daí eu chegava com essas informações, olha, a igreja onde a senhora casou tem no século tal, tá, 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 história e tal, fulano casou lá. Então, e aí eu ia criando todo o enredo dentro das histórias que ela ia me contando. Tudo que ela me contava, eu pesquisava a história, a origem. E isso gerava mais assunto. E aí gerava mais lembranças e mais conversas. Que E lindo. foi lindo, foi lindo. O fotógrafo é testemunha de vários ciclos da vida de uma pessoa. Me conta como que formar parte dessa possível, como você fala, dessa última história, porque você acompanha essa pessoa, como você mesmo falou, a sua finitude. Sim. Olha, não tem regra, né? Cada um lida de um jeito. Se você perguntar para mim se eu tenho medo da morte, lógico que eu vou falar que não, porque eu estudo isso, mas é lógico que a gente tem, porque eu falo que não, porque eu não estou perto, teoricamente, né? Mas eu acho que quem não tem, fala, ah, eu tenho só medo de sofrer. Não, você tem medo, você não vai mais ver teu filho, você tem medo dos seus sentimentos não existirem mais, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que todos ficam muito sensíveis e geralmente um idoso que, se não tiver demência, mas tiver alguma doença grave, é o maior medo que eles vão ter e é uma dificuldade, assim,
muito dura, né? Uma realidade muito dura, né? Acho que tem um medo de não ser eles mesmos, de as restrições que essa doença traz, né? Se eles vão ser capazes de poder comer sozinhos, se vão ser capazes de... As Essas limitações, as limitações. Minha questões. avó, desde que eu era criança, ela criou um poema, justamente falando de que lembremos de como ela teve paciência quando nós éramos bebês, quando nós éramos crianças, como ela ajudou a gente a aprender a comer, a aprender a andar, a aprender a tudo isso, e ela pede essa mesma paciência a nós quando ela tenha essas dificuldades na Sim. vida dela. Então, acho que esse é um medo que persegue muito, que está muito Ninguém latente, quer né? ser dependente. Eu fiz Exato. um workshop com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes faz acho que menos de um mês, que é como envelhecer bem. Não envelhecer bem apenas esteticamente. Sim. Isso a gente não precisa fazer, né? Mas como ser um velho, um idoso, ou como as pessoas queiram falar, para mim eu não tenho nenhum problema com a palavra velho. Eu vou ser uma velha. E ela fala umas coisas muito certeiras, assim, eu acredito que assim, primeiro, tenha bons amigos, porque quando a gente envelhece, eles vão estar lá. Então ela contou que uma vez ela caiu, quebrou o tornozelo. Já quando ela quebrou, por ser médica, ela já sabia que ia ser sério, que ia ter que operar. E aí ela falou, putz, eu vou precisar de um cuidador. E ela falou, nessa hora veio a sensação de que, vou ficar dependente. Exato. Ela falou, aí eu senti o preconceito de uma coisa que eu sou contra e que eu dou aula, né? Ela falou, para tudo, ligou para uma amiga, falou, olha, eu tô indo pro HC, me encontra lá, tá. E no fim, as boas amigas ficaram com ela no hospital. Então, assim, o ser humano nasceu dando trabalho e vai morrer dando trabalho. Exatamente. 2, não hesite em pedir ajuda, porque todo mundo precisa de ajuda. 3, seja um velho legal, um velho que as pessoas gostem de cuidar, porque elas vão querer cuidar de você, né? Gente, por esse era... Então, esse tema... Tá. Mas porque assim, se você for aquela pessoa chata, a pessoa vai cuidar de você só por dinheiro, Sim. sem prazer nenhum. Então, assim, seja uma pessoa bacana, divertida, de bom humor, pelo menos se esforce para. Ai, mas é foda, não quero, desculpa, não quero dar trabalho para os meus. A outra coisa que ela fala, o idoso que fala, não quero dar trabalho para os meus filhos, é o que mais dá trabalho, porque ele omite a informação. Tá tudo bem, pai? Tá. No Tá. dia seguinte ele cai, porque ele É. fala, ai, mas eu tava tonto mesmo ontem. E por que você não falou? Porque eu não queria dar trabalho. Então ele dá trabalho Meu dobrado. dobro, é. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter consciência disso cada vez mais, porque a gente está vivendo mais, né? Então é isso, a gente dá trabalho, a gente tem que ser legal, a gente tem que ter uma boa rede de amigos e a gente tem que tentar se cuidar e ser sociável, porque a gente vai viver mais, não tem jeito. E procurar coisas que você gosta para se reinventar, né? Acho que se você chega numa época, já você não tem que cuidar a ninguém, já tem suas obrigações, o que você tinha que aportar na vida já foi. Então, tem um tempo para você curtir de você mesmo. Ai, sabe, eu sempre tenho uma amiga que fez podcast, que vai fazer podcast comigo. Ela vai fazer um podcast falando, porque ela formou parte de um filme que falava justamente dos cabelos brancos. E como a sociedade faz essa pressão da parte da mulher Da aceitar esses cabelos brancos. Porque o homem fica Né? bonito, Então, né? homem, nossa, que charmoso. Charmoso. Isso é que se chama maior conhecimento, maior madurez. Então, e ela tem 70 e um pouco anos, mas é uma mulher que sempre está se reinventando. Agora está aprendendo a tocar bateria. Olha que demais. E para mim é uma pessoa que eu tenho muito, como se chama? Admiro muito, porque igual acho que aos 60 e um pouco anos, um pouco mais, ela decidiu ser ravina. E é se não acho que é a primeira, mas é uma das primeiras ravinas no Brasil. Uau! Então, olha o grandioso disso. É tipo, não, por que eu vou envelhecer ruim? Por que eu vou envelhecer
sem poder fazer coisas, porque a minha vida acabou agora, entendeu? Então, eu justamente quis criar o podcast dela como para as pessoas verem que não tem limitações para você. Eu acho que assim, enquanto a gente está vivo, a gente precisa viver e não apenas respirar. Exatamente. E o que é precisar? Ah, mas eu não gosto de nada. Você não gosta de nada porque você nunca experimentou. Então, se permita. Faz uma horta em casa. Ai, que ridículo, isso é coisa de criança. Não é. Pode ser uma delícia você fazer, plantar, colher e comer a sua própria salada. Ai, mas eu não gosto. Tá bom. Vai fazer aula de tricô, crochê, dança, tatuar, eu não sei. Alguma coisa você vai gostar. E hay muitas coisas na vida que uno deixa de fazer. Por exemplo, minha mãe é fotógrafa, mas sempre o sonho dela foi ser psicóloga. E chegou um momento da vida dela, lógico, ela ainda era jovem, tinha 30 e um pouco anos, e ela falou, não, eu vou parar a fotografia e eu vou voltar, já meu filho tá maior, meu outro filho eu posso estar na escola, mas já meu marido tem uma estrutura que pode levar a casa, então eu vou estudar psicologia. E agora já são mais de 20 anos que ela está como psicóloga, entendeu? Então, há muitas coisas que não se priva de fazer na vida e que, ó, agora você tem tudo para conseguir voltar a reviver ou rever essas coisas que deixou pendentes, as suas vontades. Que você deixou para trás ou por causa do trabalho, ou maternidade, ou enfim, tá aí para fazer. Os cuidados paliativos é um termo que ouvimos com muita frequência na atualidade. Mas o que isto significa e qual é a sua opinião sobre ela? Vou fazer um resumo porque é uma discussão que tem muito... Exatamente. Tem muitas opiniões diversas, Sim. tá? Mas o resumo básico dos cuidados paliativos é o cuidado com o paciente e com a família diante de patologias que não vão mais regredir. Elas só vão progredir e finalizar com o falecimento, Sim. né? Isso pode durar anos, meses, dias, enfim. Essa é uma visão, é a visão que eu acredito. Então, assim, descobrir hoje o diagnóstico de um câncer. Você já pode começar de um câncer maligno, né? Você já pode começar com paliativos, que vai te trabalhar o quê? Toda a sua parte emocional, como lidar, quando, o que fazer, a família, porque quando a família, isso eu passei, né? Por isso com meu pai. Olha, seu pai tem 3 meses. Eu não conseguia mais dormir, porque eu achava que meu pai podia morrer a qualquer momento. Sim. Que chama luto, como é que fala o nome? Luto em vida, alguma expressão assim. Eu fiquei paranoica, porque eu vivi o luto esses 3 meses. Quando deu 3 meses, eu lembro que eu falei assim, ufa, passou. E aí eu comecei a cuidar melhor dele. Porque esses 3 meses, para mim, foram uma tortura psicológica e emocional horrorosa. Eu tinha que ser atendida já por uma pessoa que trabalhasse com cuidados paliativos. Meu pai, ele era uma pessoa muito calada. Eu nunca descobri o que ele sentiu com o diagnóstico dele, nem se ele entendeu a gravidade, porque ele nunca falou nada. Sim. Nunca. Mas eu tive algumas coragens com meu pai, que foi chorar com ele, para ele, falar o que eu estava sentindo ao cuidar dele. E foram coisas lindas. Eu lembro que uma vez ele falou assim para mim, eu tô te dando uma nova profissão, né? E hoje Nossa, que lindo! aí que agora lindo! eu vou chorar. Ai, Deus. E ele deu. E hoje eu tô aqui dando uma entrevista sobre uma profissão que veio por causa dele. Então, desculpa. Não, assim, já foi um choriquel aqui. Mas foi isso, ele deu mesmo. Que lindo, que lindo. Eu acho que é muito importante dar essa alegria acompanhar de uma maneira digna até chegar esse fim, né? A gente teve uma parceria muito verdadeira até o fim. Era muito...
Tanto que ele deixou com que eu cuidasse de dar banho, trocar fralda, que geralmente os homens, imagina a minha filha, ele me deixou fazer tudo. É uma vulnerabilidade, né? É, Então, dar espaço a receber essa ajuda, é. para mim, uma vez aconteceu isso com meu avô, e acho que ele não lembro o que me falou, mas ele estava com vergonha. Eu falei para mim é gratificante poder devolver uma vírgula do que Dignidade, né? você me deu nessa vida. Então, ele foi embora, mas eu me sentir feliz de poder ter acompanhado a ele, haver sentido a ele amado. E isso que você falou, de que eles escutam, de que eles entendem. Ele estava em terapia intensiva, já no último, supostamente estava inconsciente. Eu lembro que cheguei, porque eu todos os dias me despedia, não de uma maneira direta, mas Uhum. todos os dias eu te amo, te adoro, É. te amo, você é a coisa mais grande da minha vida. Então, era desse jeito. Então, esse momento, como não sabia que era o último, falei. Ele não estava consciente. Eu juro, Daniel, caiu a lágrima assim. É. Caiu a lágrima assim. E no dia seguinte morreu. Mas estou falando que já estava indo embora e mesmo assim ela escutou minha despedida. Eu assim, agora não que vou falar É. muito. E foi embora e eles, em verdade, nós temos que ter a maior humanidade possível em acompanhar a nossos idosos É. nessa etapa. Eu acho que é até nossa obrigação ser gratos a eles. Sim. E tratar com E tratar dignidade, com, né? justamente tirar a pergunta, o que é essa... o morte é um assunto polêmico. E na tua prática, como isso, você vê isso diante dos relatos das pessoas? Como seria, que é, na sua opinião, uma morte digna? Respeitada. Acho que não tem muita regra, né? Mas assim, acho que primeiro a pessoa tem que ser bem cuidada. E bem cuidada no todo, né? O afeto é fundamental. Agora, é difícil a gente falar em afeto com pessoas assim, não dá para julgar. Tem pessoas que foram muito más na vida inteira com seus filhos. Sim. E aí não dá para a gente cobrar que os filhos sejam fofos, meigos e super presentes. Eles não conseguem, eles nunca receberam isso. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar numa casa de repouso, eu nunca falava nada, mas eu via muitos idosos que não recebiam visita dos filhos. E eu julgava Sim. na minha cabeça. E um dia eu conversei, né, com uma pessoa que trabalhava lá. Ah, mas você não sabe o que o filho conta dela ou dele quando ele era criança. Aí eu Tem falei, paz e tem paz, né? é. Então, assim, não dá para julgar, entendeu? Mas eu falo, bom, eu não sou da família. Ele me trata bem, então eu vou dar dignidade e carinho. Dignidade é um direito de todo humano, Sim, entendeu? Independentemente de como seja, eu parto de que, se, como você falou, se eu, filho, não posso tratar com carinho, não sinto essa natureza, essa vontade, pelo menos ele não consegue, né? uma Não é nem que ele, pessoa ele que até gostaria de sentir, mas como até ele nunca gostaria, não recebeu, sabe como dar esse amor que é, nunca recebeu, mas pelo menos alguém que possa cuidar aí ele tem obrigação então, isso é o que eu de, falo. Tem obrigação, porque enfim, dignidade é é, um é, direito que temos todos nós isso, humanos só por respirar. isso. Então, assim, acho que tem isso. E ter, sabe, os cuidados básicos, né? De ter uma boa alimentação, uma boa higiene. Se a pessoa for religiosa, ela ter ali a parte religiosa dela respeitada e estimulada até o final, porque para eles isso é fundamental e faz diferença, eles se sentem mais, né, menos abandonados, né? Eu acho que eu não consigo, eu não sou uma pessoa que tem fé. E eu sinto falta, porque eu vejo que quem tem sofre tão menos. Assim, eu gostaria muito. Eu acho que eu tenho fé, assim, meio genérica, sabe? Mas aquela coisa que eu vejo, assim, eu tenho uma cliente que ela tem 98 anos, eu acho que eu já te falei, lúcida, um amor de pessoa,
todo domingo ela vai Vai à pra missa. igreja. E é um esforço, porque ela tem dificuldade para andar, para enxergar, para ouvir, mas Mas já dá vai um propósito na vida dela, dar um já é do propósito final de todo sim. dia, às 7, 6 da tarde, elas rezam o terço, Ah, ela e a irmã dela. fala que É minha avó, lindo! quando me visitou justamente para a Semana Santa aqui no Brasil. Eu também não tenho uma religião, eu acredito, mas eu não acredito em seguir uma É, corrente, entendeu? é. Mas era minha avó, né? Então você já me via uma vez por dia sentadinho, rezando o terçol com É ela. E lindo. me fez lembrar quando eu era criança e ela estava em roda de oração e eu era aí. Então foi bem É. assim. Foi bem Eu assim. adoraria ter essa Daniela, força. agora com os avanços da tecnologia, vemos que as pessoas estão conseguindo ser cada vez mais longevas, ter uma vida mais longa. Se escuta muito ou seja, assim, a gente sabe da terceira idade, mas já se está falando na quarta idade. Isso. Qual seria essa faixa etária que está entrando? Dos 80 para frente. Eu tenho uma prima de 101, Nossa, mora sozinha. imagina, bora sozinha. Já tem pessoas de 70, 80 anos dirigindo, fazendo tudo, 60 anos, os novos 40, os novos 40, os novos 20, sei lá. Isso é É. bastante lindo, A né? minha prima, ela tem uma pessoa que dorme com ela, mas de dia sozinha. Que lindo. 101. E uma memória melhor do que de qualquer um aqui. É uma delícia deixar ela contar a história da infância, juventude, assim, porque ela é uma Barça da história do Brasil. E ela gosta de história e de política. Então, ela vai contando os fatos. É melhor que qualquer aula de história que a gente pode Então, ter na escola. pensando bem, eu não sei muito de história brasileira, porque eu sou estrangeiro, mas uma pessoa que já viveu, está vivendo dos 90 para cima, ele já viveu as duas ditaduras do Brasil, viveu muita coisa. É, Temos muito de aprender de nossos idosos, né? é. Então é muito gostoso ouvir assim, porque é isso, é uma aula. É uma aula com riqueza de detalhes e que no caso dela envolve a minha família. Então eu ouço a história da infância do meu pai, dos meus tios, da minha avó. Então é muito gostoso. Para fechar, Daniela, qual seria a tua mensagem para nossos espectadores, para nossa sociedade, sobre a gerontologia, sobre o cuidado digno de nossos idosos? Eu acho que a gente tem que ter empatia, se conseguir compaixão, né? Compaixão é empatia mais a capacidade de ajudar sem sofrer, né? E pensar que a gente vai precisar também. Então, cuidemos bem dos nossos idosos e procura conhecer mais sobre o gerontólogo, que é um trabalho muito importante e faz muita diferença para a pessoa que recebe, É né? verdade. E eu acho As, que é para toda a família, porque é, é gratificante ver a nossos idosos felizes, acompanhados, voltando a se sentir vivo, com propósito no é, seu dia a dia. Porque a diferença de nós fazemos planos para mediado e longo prazo. Eles vivem o dia a dia. O dia a isso, dia é um presente na vida deles. Então, vamos fazer esse dia a dia é, algo gostoso para eles, algo esperançoso para eles, que voltam a sentir essa felicidade, que você chegue do trabalho e eles te contem, ah, eu fiz isso, eu fiz o outro, isso. amanhã vou fazer isso, e voltar a dar esse sorriso em eles que muitas vezes merecem isso e é algo que podemos nós otorgar para eles. Essa semana eu tive uma história muito interessante que foi o seguinte: é, a filha de um futuro paciente me ligou querendo alguém para cuidar do pai. A minha mãe é bem mais nova que meu pai, mas o meu pai está com Alzheimer, tem dificuldade para andar, para tomar banho e eu preciso de alguém. Beleza. O pai teve um AVC, foi para o hospital. Aí ela me liga, Dani, minha mãe tá assim, tendo crises. Tá brava, tá muito nervosa, a memória tá pifando, estresse, né, por causa Sim. do marido. Você não quer ir lá atender a minha mãe? Eu falei, mas a tua mãe vai aceitar?
Ela falou, não, se eu falar isso, não. Eu falei, então você vai falar o seguinte, que eu vou lá para preparar a casa para o marido voltar, Sim. né? E nada melhor que conversar com a dona da casa. Beleza. Fui, ela me recebeu super bem e comecei a falar como se eu fosse, né, ajudá-la Para preparar a algo. receber o marido Sim. de volta, porque ia mudar a rotina da casa. Menino, ela ficou tão à vontade comigo. Ah, almoça aqui, não sei o que. Eu falei, não, não posso almoçar, tem outro, né, outro cliente. Então, você vem almoçar comigo semana que vem? Ah, que lindo. E é o que a filha queria. Ela quer que eu atenda a mãe toda semana. Então, assim, liguei para a filha, falou, ela quer que eu almoce. Posso ir? Então, vai. Então, semana que vem eu vou atender a mãe, sem a mãe saber, mas vai ser um atendimento, porque é isso que ela está precisando. Tirar o foco do marido, porque Sim. os filhos estão super dando a base para o marido, e respirar um pouco, viver, porque ela existe independente Sim. dele, né? Então, ela vai ter um almoço com uma amiga na segunda-feira. E gerontologia é isso também. Tem gerontólogo que só atende em clínica. Eu atendo em casa. Eu vou na casa, eu vou para o paciente. Que é diferente. Tem vários tipos de De atendimento. abordagem e É, atendimento. é. Muito, muito, muito obrigado, Ah, Daniela. Amei de verdade. Foi gratificante, que bom. foi emocionante. Acho Obrigada. que foi algo que Tava eu... nervosa. Obrigado, sério. Eu que Obrigado, muito agradeço. obrigado. Bom, galera, curta, compartilhe, ative o sininho para receber notificações e se inscreva no canal do YouTube. Um beijinho. Tchau. Tchau.